Louvado seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Michel Mendonça. Eu quero compartilhar com você o entendimento da palavra de Deus. Hoje nós estaremos vendo a respeito da tricotomia do homem. Talvez você nunca ouviu falar nesta palavra, tricotomia. Então, a palavra tricotomia, ela é um termo da teologia onde se crê que o ser humano é composto por três elementos ou por três partes. Existem aqueles que creem que o ser humano é alma e espírito, que alma, ou melhor, que o ser humano é alma e corpo. Deixa eu consertar aqui, alma e corpo. Tem gente que crê que a alma e o espírito são sinônimos, mas não é bem o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala declaradamente sobre a tricotomia do homem, ou seja, não usa esse termo, tricotomia, é um termo da teologia. Mas a Bíblia nos mostra realmente a respeito do espírito, da alma, que não é a mesma coisa, e do corpo. Então, eu quero ver com você aqui alguns versículos que mostra, que fala a respeito da diferença entre espírito e alma, mostrando que não é a mesma coisa, não é, não é uma coisa só, são duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Então, por isso que é a tricotomia do homem, três partes, espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala assim no versículo 23. Acompanhe comigo se você tem a sua Bíblia aí. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, completamente. E o vosso espírito, vírgula, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo, aos Tessalonicenses, está falando a respeito de três elementos, de três partes. Primeiro ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Aí fala, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está falando a respeito de três pontos, a respeito de três elementos: espírito, alma e corpo. Então, alma e espírito não são a mesma coisa, não são sinônimos, não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes. Então, o que é o espírito? O espírito é a verdadeira pessoa, é o verdadeiro eu. Esse é o espírito. O espírito é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual, a parte do homem que conhece a Deus. Então, o espírito do homem toca no mundo espiritual, ele lida na dimensão espiritual, é a parte do homem que tem o contato com Deus, que conhece a Deus. Agora, a alma é a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, o intelecto do homem, as sensibilidades e a vontade, a parte que raciocina e pensa. Então, espírito é uma coisa e alma é outra coisa. Podemos dizer que é a mente, o intelecto, as emoções. Esta é a parte da alma. E o corpo é a dimensão do homem que lida com o âmbito físico. É a casa em que nós habitamos. Então, o espírito é a verdadeira pessoa, é aquela parte do ser humano que tem um conhecimento de Deus, que tem aquela intimidade com Deus.
E a alma é a mente, o intelecto, as emoções, os sentimentos, e o corpo é a nossa casa, onde nós habitamos, aonde o espírito e a alma habitam. Aleluia! Então, Hebreus capítulo 4, verso 12 diz-nos assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja só, mais um versículo que comprova que alma e espírito não é a mesma coisa. Não é uma coisa só, ou são coisas sinônimas. Não, são duas coisas distintas. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de quê? De dividir alma e espírito. Aleluia! Então, existe uma divisão, existe uma separação. Se existe essa divisão, se existe essa separação, isso mostra que não é uma coisa só. São duas coisas distintas, duas coisas separadas, duas coisas diferentes. Aleluia! Então, esta é a tricotomia do homem. O homem é um espírito, possui uma alma, a mente, o intelecto, as emoções, e mora numa casa, mora no corpo. Aleluia! Então, esta é a tríplice parte do homem, ou as três partes do homem. O homem é composto por espírito, alma e corpo. Aleluia! Então espero que tenha ajudado você. Se você nunca ouviu falar nesta palavra, tricotomia, agora você está sabendo, você está entendendo o que é. É aquele grupo de pessoas dentro da teologia que creem, né, que o ser humano é espírito, alma e corpo, e não só alma e corpo como alguns pensam. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Compartilhe ele e até o próximo vídeo com a graça do nosso Deus. Um forte abraço e fica na paz.